Você irá ouvir agora a mais uma homilia com o nosso pároco, Padre Tiago Azevedo, da Paróquia dos Santos Anjos no Leblon, Rio de Janeiro, do primeiro domingo da Quaresma, ano A. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhes respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Amados irmãos e irmãs, cantando o Salmo 50 hoje, nós iniciamos este tempo santo da Quaresma. Antes de adentrarmos propriamente as leituras, um pequeno prólogo sobre o tempo que agora vamos viver. Em que consiste a Quaresma? A palavra Quaresma vem do latim quadragésima, que compreendem os 40 dias de jejum e oração que nosso Senhor passou em meio ao deserto. Na Sagrada Escritura, o número 40 está muito ligado ao número da purificação. Por exemplo, os 40 anos que o povo no Antigo Testamento caminhou no deserto em direção à terra prometida. Os 40 dias que Moisés permaneceu no Monte Sinai antes de receber os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Também nosso Senhor agora, os 40 dias de Jesus jejuando no deserto. Daí também vem um pouco a palavra que nós às vezes usamos para a purificação de doenças, por exemplo, a quarentena. Então 40, desde a Sagrada Escritura, ele é usado como tempo de purificação. Purificação esta que agora a igreja nos convida a viver. A purificação com relação ao pecado. Buscar a Quaresma como um tempo profundo de conversão e penitência. E alguns sinais, ou a ausência de alguns sinais, também nos ajuda a viver a Quaresma. Observem vocês que nesse tempo da Quaresma, a liturgia parece que fica um pouco mais pobre, mais simples, digamos assim. Nós não vamos cantar esses tempos o glória, o aleluia, até o canto se torna um pouco mais sóbrio, o altar já não tem flores, por exemplo. Nós ornamentamos com cactos para lembrar um pouco esse tempo do deserto. Nós não ouviremos o barulho dos sinos, por exemplo. Nós vamos ouvir um barulho seco e doloroso da matraca. Também, até mesmo o sacerdote canta menos nessa época, não se cantam as orações, as respostas. Então, de algum modo, a liturgia vai se tornando mais simples, menos solene, digamos assim. E lá na entrada da igreja, na fachada, vocês viram aquelas 3 palavras, as quais nós ouvimos no evangelho da última quarta-feira, na quarta-feira de cinzas, quando recebemos as cinzas sobre as nossas testas, as nossas cabeças, e ouvimos o sacerdote dizer:
lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Nosso Senhor, no Evangelho da última quarta-feira, nos convidava a esses 3 exercícios: jejum, oração e esmola. Não que nós não os devamos viver durante o ano inteiro, mas na quaresma devemos buscar viver com mais profundidade a oração. Eu já rezo, reze ainda mais na quaresma. Eu já faço jejum, pois faça ainda mais. Padre, eu já dou esmola, eu já faço caridades, pois faça ainda mais nesse tempo da quaresma. Agora, o Evangelho conta-nos que nosso Senhor vai ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Essa é uma primeira pergunta que pode ser intrigante, mas por que Jesus se permitiu ser tentado pelo inimigo? Ele é Deus, Ele é o Senhor. Bastava que logo de início Ele dissesse: vade retro, Satana, e o demônio se afastaria dele. Mas por que Ele se permitiu ser tentado? Santo Agostinho diz que nosso Senhor se permite ser tentado para que nós também, ao sermos tentados, aprendamos o caminho para vencer a tentação. Santo Agostinho diz ainda que as 3 tentações do inimigo, e no Evangelho nós ouvimos o demônio que convida Jesus em primeiro lugar a transformar pedras em pães para comer, o prazer do comer, o prazer de alimentar-se. Depois o demônio tenta Jesus pedindo que ele solte ali diante da cidade santa de um pináculo do templo e se lance, porque os anjos viriam socorrê-lo e logo todos veriam que ele é o Filho de Deus. O ser, a tentação de ser reconhecido, a vaidade, a soberba, o orgulho de ser avaliado, de ser compreendido, de ser sobretudo a todo momento a necessidade que às vezes nós temos de ser bajulados ou adulados. E num terceiro momento, o demônio que mostra todos os reinos da terra e num ato de mentira, porque ele é o pai da mentira, diz que daria tudo aquilo a Jesus. Muitas vezes a tentação do ter. Guardemos isso: prazer, ser e ter. Se nós pensarmos em qualquer pecado, qualquer espécie de pecado que o seja, a raiz dos 3 pecados sempre encontrará o sentido nesses 3 pontos: o prazer, os pecados que nos levam aos prazeres, o pecado que muitas vezes nos leva à tentação de ser algo, ou o pecado que nos leva à tentação de ter, de possuir algo. Aqui, sempre eu me refiro a pecados que vivem essas realidades de modo desordenado. Ter algo em si não é pecado, mas se nós temos com avareza, com ganância, aí está o pecado. Alimentar-se, obviamente que não é um pecado, alimentar-se é uma necessidade, mas se nós fazemos de modo desordenado, e aí outros pecados também, o prazer da luxúria, da gula, e aí sobretudo nós vemos a raiz do pecado. Agora, é interessante alguns pontos que gostaria de refletir com vocês. No diálogo que o inimigo tem com Jesus, o inimigo cita para Jesus trechos da Sagrada Escritura. Notem vocês, ele cita um salmo, ele cita um profeta. O inimigo de Deus também conhece a palavra de Deus. Então não basta ter o conhecimento. O conhecimento pode até tornar alguém mau, quando essa pessoa tem a tentação às vezes de manipular a palavra em busca dos seus próprios interesses. Aqui, o pecado está em não amar. Conhecimento sem amor é o que o diabo tem. Quando nós conhecemos a palavra e amamos a Deus, nós vamos numa direção totalmente oposta. Então, nesse sentido, conhecer a palavra e amar a Deus. O inimigo dialoga com Jesus falando da palavra, mas Jesus também de algum modo o responde com a palavra. Pensemos nisso. A diferença aqui não está no conhecimento, a diferença está no amor incondicional que Jesus tem ao Pai, em fazer a vontade de Deus Pai. Aqui está o diferencial. Agora, se nós relacionarmos com a leitura primeira de hoje, nós ouvimos do livro do Gênesis a tentação dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mais uma vez o inimigo, agora de algum modo que se manifesta na figura daquela serpente no jardim do Éden. Também Adão e Eva dialogaram com o inimigo.
Aqui está o grande perigo: dar brecha, dar abertura para dialogar com o inimigo. Não, com o demônio não se dialoga, com o demônio se rompe qualquer espécie de contato e diálogo. Agora, notem vocês um outro detalhe. Adão e Eva, eles estavam num jardim, estavam no Éden, no paraíso que Deus fez para o homem. Agora, eles caíram ali. Adão e Eva pecaram num jardim, e Jesus venceu o pecado no deserto. É forte isso, não? Nem sempre é o lugar, é muito mais a atitude profunda de querer amar a Deus e de fazer a sua vontade. Pecar num jardim e vencer o pecado no deserto. O deserto, ele na Sagrada Escritura costuma ser visto como um lugar de morte, um lugar onde não há vida, onde raramente se vê algum lampejo de vida. Por outro lado, o deserto na Sagrada Escritura também é tido como lugar de purificação e de silêncio. Silêncio do qual tantas vezes nós fugimos. Nós, homens e mulheres do mundo moderno, sobretudo que vivemos em ambientes urbanos, nós temos medo do silêncio. Notem vocês, não poucas vezes a maioria das pessoas gosta de sair um pouco, de ir para um sítio, um lugar mais silencioso, e depois de 2, 3 dias já está quase que sentindo medo da agitação urbana, não é? Mas na realidade, às vezes quando foge para um sítio nem está vivendo tanto silêncio, está com celular, está com internet, tem comunicação. Aqui eu me refiro a um silêncio verdadeiro, a um silêncio profundo. Viver o deserto como tempo de solidão com Deus. A solidão pode ser assustadora, mas se a solidão é vivida com Deus, ela ganha todo sentido. E por fim, São Paulo diz hoje, na segunda leitura, que por um homem entrou um pecado no mundo, Adão unido a Eva, e por outro homem entrou a salvação e a graça. Aqui, amados irmãos e irmãs, o tempo da quaresma para todos nós é um tempo de pensarmos sobre isso. A quem nós queremos seguir? Nós queremos viver com Jesus esse tempo do deserto? Ou nós queremos pecar com Adão em meio ao jardim? Eu quero terminar com coisas bem concretas. Eu sei que muitos, ou a grande maioria, deve ter vindo à missa na quarta-feira de cinzas, deve ter participado da missa, mas me permita fazer agora esse epílogo falando exatamente disso, daquilo que nós já vivemos na quaresma, que já falamos na quarta-feira de cinzas: jejum, oração e esmola. Para quê? Por quê? Em primeiro lugar, João Cassiano, um padre do deserto, dizia que a maioria dos pecados, sobretudo a luxúria e a gula, estão ligados ao jejum. Quando nós nos abstemos de algum alimento, da carne, de uma bebida, de algo que lhe traz algum prazer, não é somente uma simples dieta ou um regime para perder peso. Não é isso. Quando nós nos abstemos e dizemos não a um prazer, nós em última instância estamos dizendo ao nosso corpo que ele não tem domínio sobre nós, que unidos a Deus nós somos capazes de vencer a carne. A palavra vai dizer: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fortalecer a carne acontece quando nós dizemos a ela não. Cada vez que vencemos uma tentação, como Jesus, nos tornamos mais fortes diante dela. Em segundo lugar, a esmola. Quando nós temos a coragem de dar uma esmola, e aqui não é dar uma moedinha a um pobre, é muito mais, de fazer uma doação. São Bento diz que a doação, a esmola verdadeira é aquela que dói no bolso, é aquela que a gente se desapega um pouquinho mais, que dá não o que sobra somente, mas algo que vai fazer um pouco de falta. Aqui ninguém está falando de passar necessidade por doar, mas de fazer uma doação generosa a uma instituição, a uma obra social, a algo. Pense em algo nessa quaresma que você possa ajudar. Isso, de algum modo, ajuda a vencer outras tentações. O materialismo, o consumismo, colocar a nossa segurança nos bens, nas coisas, em dinheiro. Mas, por fim, a oração.
É muito bonito quando nesse tempo da quaresma, algumas pessoas acordam de madrugada para rezar o rosário junto ao Frei Gilson ou ao Instituto Hesed, mas no seu horário, no seu momento, faça oração, reze mais, tome um livro espiritual para ler, a vida de algum santo, pegue um evangelho, leia um evangelho, escolha o evangelho de São Mateus, Marcos, Lucas, João, leia durante a quaresma esse evangelho. Mas por fim, que você reze mais. Eu termino dizendo aquilo que digo todo ano, quem é paroquiano talvez já até decorou: jejum sem oração é dieta, vai emagrecer, mas não vai crescer na graça. Esmola sem oração é filantropia. Quem não tem fé também faz isso. Não precisa ter Deus para fazer filantropia. Mas a oração sem jejum e esmola, como São Tiago diz, fé sem obras é morta. Que a gente possa nesse tempo da quaresma viver de verdade, viver com profundidade esse tempo. A igreja ensina que o jejum, eu digo não a mim mesmo e procuro amar-me mais. Na esmola, eu digo não ao egoísmo e procuro amar mais o outro. E na oração, eu digo não ao inimigo e procuro amar a Deus. Com a oração se ama a Deus, com o jejum se ama a si, e com a caridade se ama o próximo. Amar a Deus, a si e ao próximo. A raiz de todo pecado, eu disse, está no ser, no prazer e no ter. E a solução, o remédio para todo pecado está no amor, a Deus, a si e ao próximo. Que o Senhor nos ajude a viver esse tempo da quaresma como um tempo de santidade e de renovação espiritual. No instante de silêncio, pense sobre esse evangelho e faça também seus propósitos de jejum, oração e esmola para viver bem esse tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.